Olá, tudo bem? O nosso assunto hoje é jejum intermitente. Esse assunto tão popular que as pessoas estão comentando tanto e estão fazendo muito essa prática, e nós temos uma preocupação muito grande com a saúde. E hoje nós temos aqui o Dr. Gustavo Conde, ele é gastro, cirurgião do aparelho digestivo, entende muito na parte de nutrição, tem vários estudos e ele está aqui para a gente conversar um pouquinho e vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o jejum intermitente. Não é, doutor? Sim, Flávia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para trazer esse tema que é tão envolvente, né? E como toda dieta que surge, quando ela surge de uma maneira assim inesperada, alguns podem pensar que é uma dieta da moda. Na verdade, o jejum intermitente ele não deve ser considerado como uma dieta, e sim uma prática, um comportamento. E só para fazer uma introdução bem rápida, se a gente for resgatar aspectos históricos aí dessa prática que é milenar, nós temos a realização do jejum do ponto de vista religioso. Algumas religiões seguem essa prática bastante antiga para entrar em conexão, por exemplo, com a divindade em questão. Né? Alguns, no passado, também bem longínquo de nós, alguns povos mais primitivos utilizavam o jejum por circunstâncias outras que não o aspecto religioso. E o Império Romano foi também um grande utilizador dessa prática pela questão das grandes movimentações das tropas. Então, nós temos relatos históricos dizendo que o centurião ou o soldado romano ele fazia apenas uma refeição por dia por imposição ali, claro, das condições climáticas, mas também por conta dessas movimentações das guerras e das batalhas. Isso foi chegando até os nossos dias. O aspecto religioso ele existe muito ainda. Aí o que a gente quer trazer para vocês explorar um pouco são os benefícios dessa prática, no meu ponto de vista simples de ser feita, com resultados bem impactantes para a saúde, Flávia. Gustavo, eu que cuido muito da beleza, da parte estética, então isso chega muito em consultório, porque nos últimos tempos, como você disse, antigamente se usava muito, mas nos últimos tempos isso está vindo o inverso do que se estava se falando, porque antigamente era coma-se de 3 em 3 horas e de repente chega o jejum intermitente e para de comer e aí vem muitas coisas na cabeça das pessoas. Isso é bom, isso não é, e os estudos estão comprovados que é muito bom fazer o jejum. Sim, Né? E é interessante pontuar, Flávia, que até dentro dos profissionais da saúde, eles confundem um conceito que é totalmente diverso, porque muitos têm a noção da cetoacidose, e o que a gente quer provocar justamente com o jejum é a cetose, a quebra de gordura. Então é uma pena que alguns profissionais deixem de estudar esse assunto, e a gente sabe que a mobilização de gordura, para que aconteça no corpo e nós tenhamos o efeito desejado, o organismo precisa ficar em repouso por um certo tempo. Então, quando isso acontece e o estoque de glicose no organismo, que é muito grande no fígado e na musculatura, esse estoque, assim que esgotado, ele passa a mobilizar um outro estoque muito importante que nós temos, que é de gordura. Então, muitos pacientes, é interessante, Flávia, colocar aqui para todos que nos assistem, perguntam qual que é o melhor método para reduzir a gordura no fígado. Eu digo que o melhor método é, além da medicação, praticar esses períodos em que a pessoa fica sem comer, porque automaticamente o organismo entende isso, que ele precisa buscar fontes de energias diferentes da glicose habitual, que é a nossa principal reserva, e começa a mobilizar essas gorduras em todos os tecidos, não só no fígado, mas em outros depósitos naturais, a gordura visceral, a gordura que existe logo abaixo da nossa pele. Então o jejum ele é muito potente nesse aspecto, e é claro que também o efeito ele tem a ver com o tempo de realização do jejum. Quanto mais horas nós conseguimos fazer, maior é o efeito atingido, e ao longo do tempo, no sentido de semanas ou meses. Não, Gustavo, era exatamente isso que eu ia comentar, porque não existe um tipo só de jejum intermitente. Existe alguns métodos de jejum intermitente que o que é importante a gente ressaltar
que é importante ter um profissional para orientar, um profissional da saúde que entenda, porque também não são todas as pessoas que podem estar utilizando essa prática, mas com a orientação vocês vão ver que tem grandes benefícios e eu queria que o Dr. Gustavo falasse um pouquinho dessas modalidades diferentes do jejum intermitente. No mundo, e o que a maioria dos estudos trazem para nós é que, só para a gente compreender, facilitar a compreensão, existe a janela de alimentação, que é aquele período em que a pessoa pode comer, e o período realmente do jejum. O método mais utilizado no mundo hoje é de 16 horas de jejum para 8 horas de janela de alimentação, né? Então, quando as pessoas estão começando, o que eu costumo dizer é que elas aliem esse período de sono que ela tem para contar como jejum. Então, na verdade, na prática, quando a gente segue esse esquema, ela acaba pulando apenas uma refeição. Isso não é tão complicado no início de ser feito, então a pessoa pode pode pular, na verdade, ou o jantar ou o café da manhã, e ela consegue tranquilamente cumprir essas 16 horas para quem tem, por exemplo, 8 horas de sono. Agora, existem as pessoas que devem evitar a realização do jejum, determinadas populações. Nós citamos aqui que isso pode até ser feito, mas com acompanhamento médico, profissional, nutricional muito aproximado, mas sem acompanhamento eu não recomendo, é o paciente diabético, porque sim, se ele usa a medicação para controle do diabetes e começa a fazer o jejum, ele pode ter mais episódios de hipoglicemia, então isso pode trazer prejuízo para ele, não só metabólico, mas eventualmente entrar em coma hipoglicêmico. Nós temos a gestante que vive um momento de requisição de nutrientes muito grande, então para que isso seja direcionado para o bebê, para o feto, ela não deve se privar de alimentação, e crianças ou adolescentes em fase de crescimento, principalmente naquela fase, como chamamos de estirão, em que os nutrientes são fundamentais para a síntese de proteínas, crescimento muscular e a preservação das funções naturais do organismo. Flávia? Gustavo, eu que lido com beleza há mais de 20 anos, e olha, antes desses estudos, eu já praticava o jejum intermitente, mas pela minha rotina de trabalho eu não sentia fome e eu até brincava, poxa, por que nós temos que comer tantas vezes ao dia? Era uma questão que eu fazia, porque assim, eu não tinha fome, mas eu sabia que eu precisava comer, mas eu dava intervalos muito grandes de uma refeição e outra. E aí eu vejo hoje que isso, até nos estudos da beleza, isso faz bem para a pele, isso faz bem para o rejuvenescimento, faz bem para a saúde, ao contrário do que as pessoas falavam que isso poderia estar fazendo mal para mim, mas hoje eu fico muito feliz, porque os estudos têm mostrado que isso é muito positivo, isso é muito bom em todo aspecto de saúde, desde que a pessoa tenha realmente condições, esteja saudável a fazer essa prática, e para o lado da beleza, ele também é extremamente positivo. Com certeza, Flávia. Então, se nós assumimos que a pessoa que pratica o jejum, ela tem um aporte nutricional adequado, ela está sendo assistida por um profissional, ela ingere a quantidade adequada de proteínas, de carboidratos e de lipídios, gorduras, a prática do jejum faz com que o turnover celular aumente. Então, o que significa isso? As células mais antigas, elas são retiradas do organismo para o surgimento de células novas. A síntese de colágeno é estimulada também. A gente sabe que para isso, isso tem um impacto direto na questão do aspecto da pele. A pele necessita muito do colágeno para ter a sua elasticidade, a sua textura adequada. Então eu acho que ele cabe muito bem como uma tática para aquelas pessoas que procuram saúde. E se nós formos extrapolar um pouco mais o conceito, Flávia, o jejum ele entra como uma modalidade de realização de saúde se ele está inserido com uma dieta hipocalórica e a prática de exercício físico, principalmente exercício aeróbico. É um conjunto de medidas que trazem um grande impacto na qualidade de vida e aumento da expectativa de vida também. Olha só, que bacana isso. A gente fala isso, além de você perder peso, porque eu sempre digo para os pacientes obesos, ganho de peso envelhece quando você olha, sem contar o fator da saúde que está comprometido. E quando você vai fazendo essa prática e perdendo peso, você vai rejuvenescendo pelo fato de você emagrecer, você também vai estar trabalhando a qualidade da pele, você vai estimulando. Agora, um detalhe importante para a gente colocar aqui nesse nosso bate-papo, porque nessas janelas
é liberado você comer tudo. Aí as pessoas falam, puxa, que legal, eu não preciso ter restrição. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é o fato de você ficar muito tempo sem comer, a hora que você vai comer muito, e a gente cuidar com a qualidade do alimento que você vai comer posterior a você ter realizado essas horas de jejum. Não é, doutor? Com certeza, Flávia. Então, o que a gente passa como recomendação para as pessoas é a seguinte informação. Se eu saio dessa janela de jejum e vou comer uma comida que tem um alto conteúdo de carboidratos, isso não é benéfico para o organismo. Um alimento que tem um índice glicêmico alto, isso não é positivo. Porque os estudos falam que a perda de peso é maior quando você associa essa ruptura do jejum utilizando uma proteína. Tá? Então, isso é extremamente favorável nesse somatório de medidas que devem ser feitas para que a pessoa perca peso. E uma coisa interessante, só colocando aqui, que antes de iniciar também o período do jejum, a tua última alimentação, você tenha preferência a alimentos com fibras, porque daí você não vai sentir tanto esse período longo que está sem comer. E o fundamental que eu não posso deixar de falar, tomar muita água, porque esse período longo que você fica sem comer, a desidratação é um fator grave, que a gente tem que tomar muito cuidado. E, para beleza, como é minha área, tomar muita água, seja no período que está em jejum, então é permitido, e também nas janelas onde que você pode estar se alimentando. Quero agradecer, eu acho que esse bate-papo eu aprendi muito com o Dr. Gustavo, porque isso é um questionamento que as pessoas estão fazendo frequentes e acredito que tenha acrescentado muito para você que gostaria de fazer ou que está praticando o jejum intermitente.